Aqui está o Dr. Andrew Stoll, da Universidade de Harvard, publicou um livro espetacular chamado The Omega-3 Connection. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo esses ingredientes que são muito ricos no cérebro. Então, quando eu mudo a minha alimentação e vou para uma alimentação com alimentos que têm nutrientes direcionados para o cérebro, pois é, existem alimentos que são mais direcionados para o cérebro. Existem nutrientes que a gente vai perdendo com a idade. Por exemplo, coenzima Q10 é um, acetil-L-carnitina é outro, alfa-lipóico é outro, DHA é outro. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo esses ingredientes que são muito ricos no cérebro. Então, quando eu faço uso de um coenzima Q10, de um acetil-L-carnitina, de um alfa-lipóico, de um DHA, no caso, se eu como peixe, por exemplo, peixe é um alimento cerebral. Eu não estou me referindo especificamente ao peixe de rio. Eu estou me referindo ao peixe de mar, de preferência daquele peixe que vive em lugar frio e profundo, e de preferência seja pequeno, porque hoje tem muita contaminação. O peixe, quanto maior, mais tempo ele vive, mais chance ele tem de ter contaminação. Então, o peixe ideal hoje seria a sardinha, porque ela é pequena, vive pouco e fica em lugar água profunda e fria. O salmão seria outra indicação. Então, esses peixes de água fria e profunda, eles são ricos em ômega 3, especificamente o DHA, que é o mais precioso para o cérebro. O ômega 3 em geral é bom para o cérebro, mas o que o cérebro gosta mesmo, principalmente o sistema límbico, aquela parte dos neurônios que cuida da emoção, é o doxahexanoico, é o DHA, que existe, por exemplo, na sardinha, que existe, por exemplo, no salmão. Então, existem tipos de alimentos, por exemplo, o mirtilo é uma fruta que a gente conhece em inglês com o nome de blueberry, que tem muitos polifenóis. Então, esses polifenóis, por exemplo, do mirtilo, um exemplo, vão combater essas oxidações que estão ocorrendo no cérebro e estão envelhecendo o cérebro. Então, quando eu mudo a minha alimentação e vou para uma alimentação com alimentos que têm nutrientes direcionados para o cérebro, é claro que não há outra situação a não ser a melhora da cognição. O óleo de linho não é nem o EPA, nem o DHA, desculpe, o DHA. O óleo de linho é alfa-linolênico, que no corpo vira EPA e DHA. Os derivados tóxicos. O óleo de peixe, ele pode ter peróxido lipídico. Se você pescar o peixe, demorar a colocar ele no freezer, ele oxida. Começa a dar aquele cheiro de peixe, que é peróxido lipídico. O sabor desagradável, neutro. O custo alto, baixo. O ranço. Esse aqui, o peixe estraga com facilidade, o óleo de linho tem dificuldade para estragar. A contaminação, metais pesados, esse aqui geralmente não tem. A fibra, esse não tem, esse tem. Esse tem lignanos, que são polifenóis, anticâncer, que nós vamos estudar amanhã. A semente de linhaça tem rica em lignanos. Além da parte do óleo ômega 3, ainda tem os lignanos. Os lignanos estão aqui, ó. Tem lignanos. Você vê as vantagens. Muito bem. 400 anos antes de Cristo, Hipócrates, o pai da medicina, escreveu sobre o uso do óleo de linhaça no tratamento de dores abdominais. 400 anos antes de Cristo, ele já usava o óleo de linhaça. Pra você ter uma ideia. Os óleos ômega 3 reverte doença cardiovascular, estimula o sistema imune, previne doenças degenerativas, aumenta a fertilidade, melhora a saúde mental, porque os neurônios do sistema límbico usam o ômega 3 como alimento, promove pele mais saudável e previne câncer. Entre outros. Estou apenas citando alguns. Quais são os órgãos mais afetados pelo ômega 3? Os órgãos elétricos, principalmente o cérebro, o coração e os olhos. Os órgãos mais influenciados pelos ácidos graxos do ômega 3 são aqueles com atividade elétrica mais intensa, como é o cérebro, o coração e os olhos. São os órgãos elétricos.
antinutrientes. Um dos antinutrientes é o excesso de ômega 6 com relação ao ômega 3. Comer ou não comer gordura é a questão. Que tipo de gordura que você vai comer? É do salmão? É ômega 3? Gordura que cura. Ômega 6? Gordura que mata. Tem gordura que cura, tem gordura que mata. Tá? Eu apresentei para você aqui os principais óleos de gordura de cozinha. Eu podia ficar um ano nisso aqui falando, tá? E não dava tempo de eliminar. Eu vou começar com couza. Couza é a planta que foi modificada para fazer o canola, que na minha opinião é o pior deles todos. O canola, ele tem, ó, 62% de ômega 9, mas ele tem o asterúcico, que lesa o coração. E como ele é rico em ômega 6 aqui, como ele é rico em ômega 6, ele tem excesso de ômega 6. E como ele pode ficar rançoso, ele sofre a hidrogenação parcial e tem parte trans. Vamos pegar aqui o tocinho da sua avó. Olha o que eu estou falando. Um dia você vai estar assistindo o Fantástico, o Jornal Nacional, e eles vão estar falando que é melhor voltar a cozinhar com banho com tocinho de porco. Você não vai ter uma surpresa. Você vai ter uma surpresa agora, prepare-se. 44% do tocinho de porco da sua avó é o ácido oleico, igual da oliva. O azeite de oliva. E o tocinho tem o ácido oleico quase igual, gente. 44% da banha de porco é ácido oleico, esse bom que você tem do oliva. Olha que coisa impressionante. Ah, mas porque o tocinho é saturado. Mentira, o tocinho não é saturado. Aqui, 44, 10, 54. 54, deixa eu ver aqui, palmitoleico, 57, 58. 58% do toucinho é insaturado. Ele é mais insaturado do que saturado. Você pode conversar com qualquer pessoa e perguntar, a banha de porco é mais saturada ou insaturada? Saturada, errado. A banha de porco é mais insaturada do que saturada. Tá bom? Ela continua insaturada. Não derretendo, não satura ela não. O ácido de oliva, o óleo de oliva é o que tem mais ácido oleico, 71%. O óleo de cártamo, aqui não fala do CLA, tá? Mas aqui tem o óleo de cártamo mostrando que ele tem 78% linoleico. Parte, 70% desse linoleico é o CLA. Porque, por isso que ele é rico aqui, ó. Ele é rico, ele é o mais rico de todos em linoleico. Só que esse linoleico na forma benéfica, que é o CLA. Por isso que vocês vendem isso como CLA. Por isso que ele substituiu o CLA que ficou proibido. Entendeu por quê? Olha lá, está explicando para você aqui, ó. Tá? E tem o óleo de girassol, que é 68%, só que o óleo de girassol não tem CLA, ele é prejudicial. Eu diria que todos eles o que prejudica mais é o canola e o girassol. Nós estamos envenenados com os óleos que nós cozinhamos, tá bom? Essa é a grande verdade. O primeiro infarto do miocárdio foi descoberto em 1920. O Dr. Paul White, chefe de cardiologia de Harvard, fez uma pós-graduação na Holanda com o Dr. Einthoven, que desenvolveu o eletrocardiógrafo. Comprou um eletrocardiógrafo e levou para Boston. Ele levou 7 anos para achar um infartado. Não tinha. Os colegas ficaram gozando. Pô, vende essa porcaria, você não tem infarto aqui não, você não vai achar não. Aí começou, 1911 foram lançados esses óleos no mercado. 10 anos depois começou a aparecer infarto. Infarto, por causa dos óleos vegetais. Fugiram dos óleos animais, foram para os óleos vegetais, fizeram a hidrogenação parcial, criaram o trans, e aí está criado o problema. E aqui está o óleo de coco, ó. O óleo de coco, você vai falar assim, mas é quase tudo saturado. Queridos, saturado de cadeia média. Uma coisa é saturado de cadeia média, outra coisa é saturado de cadeia longa. Saturado de cadeia média é remédio. Mais uma novidade para você. Mas como é que o coco pode ser bom se ele é saturado? Ele é saturado de cadeia média. Caprólico, caprílico, cáprico, láurico. O láurico, que é o maior, tem 12 átomos. 12. Cadeia média. Esse slide vocês já viram, que é quem come mais peixe tem menos depressão. E quem come menos peixe tem mais depressão.
Então, por isso que hoje está sendo usado o ômega 3 na psiquiatria, inclusive na esquizofrenia. Doses altas, inclusive no transtorno obsessivo compulsivo, no TOC. Sabe aquele seu paciente que diz que fecha a sala, a porta 7 vezes antes de dormir? Passa para ele, EPA, 1 grama, uma cápsula, 3 cápsulas, 3 vezes ao dia, 9 gramas por dia. Ele vai voltar mês que vem e falar assim, doutor, eu não mexo mais na chave. Você cura o TOC, você cura o transtorno obsessivo compulsivo com ômega 3. Transtorno obsessivo compulsivo, na sua grande maioria, é deficiência de ômega 3 no cérebro. Caiu a ficha? Síndrome de pânico. Substrato para desenvolver síndrome de pânico. Deficiência de ômega 3 no cérebro. Tá? Aqui está o Japão, onde se come mais peixe. E aqui está a Nova Zelândia, onde se come menos peixe. Aqui está o nível de depressão em Nova Zelândia, muito maior do que no Japão. Agora, aí eu faço, o que está acontecendo no mundo? As alergias estão aumentando. Impressionante a quantidade. A doença que mais aumenta no mundo hoje é a alergia. Por quê? Excesso de ômega 6. São os óleos que nós estamos comendo. Os óleos que nós estamos cozinhando. Qual o óleo que você cozinha? Essa é a pergunta mais importante que você tem que fazer para o seu paciente quando ele está com alergia. Qual o óleo que você cozinha? Se você não mudar o óleo que ele cozinha, você vai ficar tratando de alergia para o resto da vida. Ele vai ter que usar um rolo de papel higiênico na cabeça. Eu trago isso aqui para ter impacto, nunca mais você vai esquecer. Entendeu? E aí vem o processo da ciclooxigenase ali em cima. Então, quando eu faço, eu bloqueio aquilo ali, eu faço isso, e aqui a atuação aqui. Bom, então o grande problema está aqui, ó. O problema está no óleo. É baseado nos comentários que eu vou ficar sabendo o que você quer. Você fazendo o uso apropriado de ômega 3 diariamente, você previne 28 doenças degenerativas crônicas, só com o uso do ômega 3 profilático. Tá? Aqui está mostrando que quanto mais ômega 3 você come, menos doença cardiovascular você tem, quanto menos ômega 3 você come, mais. Inversamente proporcional. Eu disse para você que a proporção tolerada de 6 para 3 é no máximo 4 para 1. A dieta brasileira vai 20 para 1, 30 para 1. A dieta americana vai 40 para 1. Quer dizer, estamos intoxicados com ômega 6 e, consequentemente, com deficiência de ômega 3 na nossa dieta. Isso acarreta todo esse processo inflamatório vigente. Então, quais são as fontes de ômega 3? Óleo de peixe e óleo de linhaça. Deixa eu pegar fontes de ômega 3. Vamos pegar aqui. 100 gramas de cavala tem 2,5 gramas de ômega 3. 100 gramas de atum tem 1,5. 100 gramas de sardinha tem 1. 100 gramas de salmão tem 1. Uma colher de sopa de linhaça tem 7,5. 7 vezes mais o salmão, ó. 7 vezes mais o salmão. Uma colher de sopa de semente de linhaça tem 2,8. Isso aqui é do óleo. Isso aqui é da semente. Mas mesmo a semente tem 2 vezes mais que o salmão. Quase 3 vezes mais que o salmão. Vamos fazer uma comparação entre óleo de peixe e óleo de linhaça, ou também chamado de óleo de ílio. Composição. O óleo de peixe é o EPA e o DEA.